Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente, pessoalmente, presencialmente, as pessoas que estão conosco pelo Teams, sejam todas bem-vindas. A gente está aqui na terceira mesa do nosso seminário de Psicologia sobre Drogas, Caminhos para uma Prática Transformadora, e hoje a gente vai discutir especificamente o tema da intersetorialidade das políticas na questão, né, das políticas sobre drogas. A gente, só falando rapidinho, retomando para quem está chegando hoje, né, esse evento é promovido pelo Núcleo de Políticas Públicas e Desigualdade Social, que eu sou a professora Graça Gonçalves, coordeno juntamente com a professora Elisa Zanerato Rosa, nosso grupo, que tem, como o nome está dizendo, foco de pesquisa, de estudos, de possibilidade, né, tentativas de contribuição nesse campo aí das políticas públicas, entendidas como políticas que devem garantir direitos sociais no enfrentamento das desigualdades, da desigualdade social. Então, a gente promove aí nossas pesquisas, nossas reflexões, nossos eventos em torno do tema das políticas públicas, procurando trazer contribuições para quem milita nessa área, né? Eu gosto sempre de dizer que estar nas políticas públicas, mais do que estudar, pesquisar, trabalhar, a gente faz militância, porque estamos com essa perspectiva de entender como um campo possível e importante de luta pelo enfrentamento da desigualdade, das injustiças, pela luta pela democracia, enfim. Então, nesse sentido que a gente sempre lembra a importância de formar, né, reflexões, compartilhar reflexões, fortalecer essa perspectiva. Então, essa é a perspectiva do nosso evento, poder produzir essa contribuição, e aí a professora Elisa Zanerato vai falar um pouquinho aí do tema específico da política sobre drogas, que foi agora nossa escolha para este seminário. Depois eu dou alguns informes assim, gerais, mas vamos ouvir a Elisa um pouquinho. Funciona. Então, boa noite. Bom que estamos aqui, né, terminando, fechando hoje esse ciclo de 3 semanas. Acho que queria só resgatar, inicialmente, que a gente percorreu um caminho pelo qual a gente começou discutindo um pouco os embates e as contradições e os dilemas políticas sobre drogas, do modo como ela está formulada hoje no Brasil, nos enfrentamentos internacionais e nacionais que a gente faz nesse campo em defesa de uma política sobre drogas de defesa de direitos, né, e não de violação de direitos, como a gente tem produzido historicamente no nosso país. Tivemos, na semana passada, um encontro bastante denso para falar da questão do cuidado e de perspectivas para a produção do cuidado. E a ideia do nosso encontro de hoje é a gente falar sobre os caminhos da intersetorialidade. A gente destacou o tema da intersetorialidade, a necessidade de demarcar algo que está posto, mas muitas vezes não evidente, que a política sobre drogas é uma política de muitos campos e de muitas áreas. A gente trata pela questão do cuidado a política sobre drogas e toma a questão da política sobre drogas como uma política de saúde, né? Relacionada ao campo da saúde mental. E a gente tem a certeza de que não dá para enfrentar as questões envolvidas nesse tema pela saúde, sob o risco da gente, inclusive, patologizar questões que são de ordem social, né? Questões que são de ordem de outras dimensões que constituem as problemáticas que a gente enfrenta nesse campo. Então, acho que essa é a ideia da gente trazer a intersetorialidade para o bojo do debate, e ao trazer a intersetorialidade para o bojo do debate, mais uma vez enfatizar as dimensões da desigualdade que acompanham essa questão, né? Então, implica a gente olhar para as relações de classe, raça, gênero, que se configuram diante do fenômeno e das formas, das questões que a gente enfrenta quando estamos diante dos desafios do cuidado, da política, da intervenção, da ação, enfim.
né? Então, acho que essa é a ideia do nosso encontro. A gente falou muito de cuidado na semana passada, e a ideia do encontro de hoje é a gente poder pensar a produção de ações, a produção de respostas, a produção de iniciativas para além da perspectiva do cuidado em saúde, por uma perspectiva mais ampliada de garantia de direitos, né? A Bia vai conduzir aqui o nosso encontro, e daí vai poder apresentar melhor a proposição da mesa. A gente está tentando contato com a Luciana, não estamos conseguindo, não sabemos se ela teve algum problema, enfim, mas a gente vai começar com a Carmen, que traz aí uma experiência muito potente, muito interessante aqui, né, de São Paulo, e que vai falando, inclusive, acho que de uma dimensão importante para nós, do reconhecimento também do lugar da produção de respostas conectadas aos territórios, né, e a vida que pulsa e que se constitui nos territórios, a partir da organização comunitária, da participação da população, enfim. Então, acho que é um tanto isso que a gente pretende conversar e saber as experiências que a Carmen traz, que a Luciana traz, se ela puder estar aqui, para a gente avançar nessa discussão. Acho que é isso. E aí você ia falar alguns informes, né, Graça? Isso, Mas, só mas daí rapidinho. passamos para a Bia. Rapidinho, só avisar que as pessoas que estão inscritas na plataforma do evento, né, terão a possibilidade de ter o certificado de participação. Para isso, precisa assinar a lista que está correndo por aí, né? O pessoal que está online também recebe certificado registrando a presença, né, online. Quem não tem inscrição na plataforma, acessa lá por aquele QR Code que está pregado para fazer inscrição, porque é isso que dá a possibilidade de ter o certificado de participação. Bom, então é isso. E eu queria muito agradecer a Carmen que está aqui com a gente, e vou passar para a Bia, que vai coordenar os trabalhos aqui dessa mesa. Oi, gente. Boa noite. Sou Beatriz, sou psicóloga e uma das pesquisadoras aqui do NUPEDS. E hoje estarei aqui com vocês nessa mesa e com as convidadas, tá? Quero agradecer também a presença de todas as pessoas que estão aqui e estão nos assistindo. Ao meu lado esquerdo, temos a Carmen, que é fundadora e coordenadora do coletivo Tem Sentimento, líder comunitária dentro do contexto da Cracolândia, e compõe uma rede de coletivos que atuam na região. Obrigada, Carmen, pela sua presença. Bom, a gente pode começar com a sua apresentação. Tem uma apresentação? Primeiro. Eu acho que boa noite, gente. Eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que eu posso começar falando um pouco. Eu acho assim que vocês estão ouvindo, gente? Parece que não. Acho que eu vou falar um pouco da minha história ali na Cracolândia, né? Eu cheguei ali naquele território em 2013, onde é implantado o programa de braços abertos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um programa onde ele inseria as pessoas ali do território, especificamente aquelas pessoas que ficavam no fluxo, onde era oferecido uma vaga de hotel, emprego, né? Eles tinham direito a emprego, saúde, isso mesmo, saúde, trabalho e moradia, né? Então, para mim, ali no começo de Braços Abertos foi bem importante, né? Eu era estudante de serviço social, mas eu nunca tinha trabalhado com a população em situação de rua. E quando eu começo ali na implantação de Braços Abertos, ele me deu uma oportunidade de ter o conhecimento sobre redução de danos, né? De Braços Abertos, ele incentivava os trabalhadores a ter cada vez mais conhecimento, né? Então, eu acho que a minha formação como trabalhadora no de Braços Abertos acaba fazendo grande diferença, até por eu ter chegado aonde eu cheguei hoje, né? Eu trabalhando no de Braços Abertos,
eu pude também, de certa maneira, atuar, eu acho, com mais liberdade, né? Só um exemplo, né? Quando eu trabalhava no de braços abertos, as mulheres grávidas, usuárias de crack, elas iam para a Santa Casa e as crianças eram retiradas, né? E eu, como trabalhador de braços abertos, eu tinha autonomia para ir atrás da família, para ver se alguém da família podia ficar com essa criança, né? E aí a gente entrava em contato com a família, alguém da família ficava com a criança, para depois, quando essa mulher, mais para frente, ela poder ter condições de criar o filho está, pelo menos, no meio familiar. Então, de braços abertos para mim, foi bem importante, até para me formar como trabalhadora. Eu fiquei no de braços abertos até 2016. Que aí veio a eleição, o Dória ganhou, fechou de braços abertos, aí veio a eleição. Aí, como eu vi o de braços abertos nascer, eu também vi o Redenção nascer. E o Redenção, ele nasceu, a primeira vez que eu vi o logo do Redenção foi numa escavadeira para derrubar a casa. Aí ele ficou, né? Aí na minha cabeça eu pensei assim, meu Deus, que programa é esse? Que já chega para destruir, né? Então, teve muita diferença entre o de braços abertos e o Redenção. E eu trabalhando no de braços abertos, eu trabalhava na gestão do Haddad. Mas eu não era amiga do Haddad. Eu só era uma trabalhadora. Só que aí vem uma nova gestão e aí ele me coloca como petista. Mas eu era só uma trabalhadora, né? E quem eu voto ou deixo de votar não tem nada a ver com o meu trabalho. E a partir daí eu fui perseguida politicamente naquele território por eu ter trabalhado e ter feito o meu trabalho, né? Eu fui perseguida, fui pedida a minha cabeça para me mandar embora. Quando eu estava trabalhando lá, quando estava na outra gestão, eu era proibida de entrar nos equipamentos. Então, foi muito doloroso para mim. A gente fala, né, da ditadura, será que existiu? Gente, eu não tenho dúvida, existiu, né? É lógico que a minha perseguição, eu nem gosto de comparar que nem a ditadura, mas eu fui perseguida politicamente naquele território. Aí eu fui mandada embora, só que ali eu já fazia um trabalho com essa população que eu trabalhava de segunda a sexta, só que de sábado eu fazia uma ação de autocuidado que não tinha nada a ver com o meu trabalho, que era uma ação de autocuidado para mulheres cis e trans daquele território. É um território, gente, que cheguei lá em 2013, foi a primeira vez que eu vi um travesti na vida, viu? Eu fiquei me perguntando aonde que elas estavam. É por isso que aí eu tive uma aproximação muito grande com essa população, né? Com travesti, e eu, por ser mulher, também entender o quanto que é difícil a rua para as mulheres. E o quanto, gente, que é difícil uma mulher ela fazer um tratamento, até qualquer tratamento para a mulher ali naquele território, ele é diferenciado do homem, né? A mulher ela acaba não tendo uma rede de proteção, ainda pensando que naquele território a maioria são negras, né? Se chegar naquele território uma mulher branca, no mesmo momento, porque eu estou falando que eu vivo, gente, no mesmo momento se forma uma rede de proteção com aquela mulher e você vai conseguir tirar aquela mulher dali. E é diferente com as outras mulheres, que a maioria são negras, fica uma coisa tão assim, as pessoas que parece assim, ela merece estar aí, sabe? É difícil, mas foi tudo que eu senti naquele território. E pensando nisso, muitas vezes essas pessoas que eu vi ali invisíveis, não porque elas são invisíveis porque ela quer, porque eu falo para as meninas lá no Tem Sentimento, vocês são vulneráveis, não são culpa de vocês.
quem deixa vocês vulneráveis é o Estado. O Estado que nos torna vulnerável. Eu sempre falo para elas, não se sintam culpadas por vocês serem vulneráveis, porque é o Estado que é o culpado de toda essa situação. Que a gente tem que pensar que, por mais que a nossa rede da sociedade civil ela se movimenta, mas a gente sabe que a resposta para qualquer mazela que tem no país é políticas públicas. É isso que vai resolver. Então, não tem outra maneira de resolver. Qualquer sintomas de mazelas que tenha, que não seja a resposta, tem que ser a política pública. Eu trabalho muito com mulheres cis e trans. As mulheres trans, elas são expulsas de casa antes mesmo de estudar. Nem começam antes mesmo de estudar. Novinhas, nem teve oportunidade de estudar. Então, elas são expulsas de casa. Aí ela tem hoje o Transcidadania, que é 2 anos. Você ganha um salário mínimo para você estudar durante 2 anos. Se você nem estuda, nem saber ler e escrever, o que você vai fazer com 2 anos de estudo? Né? E para mim, eu penso que essa população trans, o Estado, ele tem que se comprometer com essa população para ela conseguir estudar, para ela conseguir emprego. Eu sou uma apaixonada de política pública, né? Se um homem falar para mim de política pública, eu já começo a me interessar por ele, né? Não fala que já, nossa, não é verdade, gente. Aí, nem um exemplo que eu sempre dou para as meninas é a Bolsa Família, né? Muitas pessoas criticam, mas a mãe recebe a Bolsa Família, a avó recebeu, a mãe recebeu. Gente, vai chegar uma hora que a neta não vai precisar receber. É para isso que as políticas públicas. Quer dizer, você tem que ter políticas públicas votadas, mas você não tem que pensar que essa política pública ela vai 4 anos, 5 anos. Não, gente, ela precisa acompanhar uma geração, 2, para você começar a ter resultado na terceira geração. Então, a gente precisamos de políticas públicas que sejam permanentes. Eu sinto ali naquele território, ele é um território que as vulnerabilidades ali, você vê as pessoas, usuário de droga, eles são vulneráveis, eles são. Só que, não só eles, aquela população ao redor da Cracolândia, eles são todos vulneráveis. Agora eles estão para perder as casas, porque o centro foi da elite, a elite saiu, né? Que foi para Paulista. A elite saiu, o poder público saiu, quem entrou? O pobre. Agora vem a elite e o poder público querendo ter o centro. Quem tem que sair? O pobre. Então, fica bem difícil para aquela população. Eles terem que lutar pela sua moradia, que é um direito de todos, né? Até eu tenho sentimento, acho que a gente faz um trabalho muito legal, que é essa parte da gente conhecer os parceiros, né? Agora a gente está com uma parceria aí, né, com a luta de moradia, e a gente conseguiu aí que 15 meninas vão ter casa, né? Olha que beleza, né? 15 pessoas podendo ter sua casa própria. E eu falo para elas, olha, gente, isso é um sonho de todo brasileiro que vocês vão realizar. E além pergunta, não sei, eu estou falando demais? Não. Pelo amor de Deus, gente. E olha, eu nem... essa de morar, a gente tem sentimento, ele tem um pouco, não, toda eu, né? E assim, eu tive 2 trans lá, que elas foram para a Europa, né? Foi uma, depois outra estava indo. Aí eu falei, qual é o seu sonho para você ir para a Europa? Porque a gente sabe, gente, vai lá é a prostituição, né? Aí ela falou para mim, não, dona Carmen, o sonho é ter uma casa. Eu falei, nossa, gente, sai daqui, vai ir para lá, vai se prostituir também, que nem se prostitui aqui, mas está indo por causa do sonho de uma casa. Não, ninguém devia sair daqui para ter que ir para outro país para você poder ter uma casa.
Não, gente, esse sonho tem que ser realidade aqui. Para que sair daqui se o sonho é ter uma casa? Se ela tivesse falado para mim, não, dona Carmen, meu sonho é ficar rica, né? Falar, então tá, né? Mas se sair daqui, gente, para ir lá, para você montar, para você comprar uma casa. Então, essa coisa de moradia é importante também para aquela população. O Tem Sentimento, ele está hoje, ele compõe 80 pessoas, entre mulheres cis e trans, e também a gente tem as estrangeiras, né, as bolivianas. Todas usam droga, não tem sentimento? Não. Porque, que eu falo para elas, um hospício também não pode ser só louco, né? Quem vai acudir o outro quando acontecer alguma coisa? Quanto que é importante também, né? Essa convivência de quem usa com quem não usa. Isso ajuda muito elas, né? E a gente tem também agora, a gente trabalha com as estrangeiras, as bolivianas, né? São ótimas costureiras, né? Mas quando elas chegam no Tem Sentimento, é porque elas não conseguem ser escravizadas pelo trabalho formal, né? Por quê? Tem filho, aí elas têm problema com o filho. Eu tenho boliviana lá que faz CAPES, né? Porque o Tem Sentimento, ele é um projeto de economia solidária, mas ali dentro não é tratamento. Sempre falo para elas, o tratamento é no CAPES, porque elas estão ali, quem faz uso abusivo ou ainda faz algum tipo de uso, a gente sempre pede para estar no CAPES, né? Então, elas frequentam o CAPES e o Tem Sentimento. E quem não usa, mas não tem ali assim, quem não usa droga, ou enche a cara de cerveja, tipo eu, ou é alcoólatra, né? A gente fala tanto de drogas, e o álcool, gente, é uma das drogas aí que eu acho que a gente ali na Cracolândia, o maior uso ali é álcool, né? Não é crack. É que colocaram o crack como o demônio das drogas, né? Mas o álcool, eu acho que o álcool aí que é aceito, né, nas nossas rodas, qualquer roda social, na família. A primeira vez que eu bebi foi com meu pai, e eu acredito que muita gente também tenha tido essa experiência dentro de casa. Como o álcool é uma droga que ela é muito difícil de você lidar, de você até tratar essa pessoa. Porque a pessoa usuária de crack, você chega nela em qualquer momento, até no uso, você consegue conversar com ela. Mas o usuário de álcool, não, você não consegue, não tem como. Se ela está alcoolizada, você não tem conversa. E se ela não está alcoolizada, ela se fecha para dentro de tal maneira que você também não tem conversa. Então, é muito difícil você colher um usuário de álcool, né? Eu tive experiência ali que, para mim, sempre foi mais difícil quem é usuário de álcool do que quem é usuário de crack. E até mesmo para parar. Eu vi muita gente parar de usar crack. Agora, o álcool é difícil. Olha, se eu vi um ou dois ali, foi muito. Mas eu já vi muita gente parar de usar crack. E muita gente também é isso, né? Quando a gente fala redução de danos, é isso também. Se a pessoa consegue usar de vez em quando, o único problema das drogas é quando a droga, você está usando na sua casa, tem o seu trabalho, isso não é problema. O problema é quando a pessoa ela vai para a rua. Por quê? Porque o Estado ele é responsável por essas pessoas. E o problema de usar droga é quando você vai para a rua. Porque o Estado ele tem que cuidar. E o Estado não sabe cuidar de pessoas. O Estado não foi feito para cuidar de pessoas. Né? Então fica bem difícil. Acho que falei bastante, né? Deixa eu perguntar umas coisinhas mais específicas antes de entrar nas questões. Pode? Eu não sei, eu só pedi para você contar para nós um pouquinho mais da experiência do Tem Sentimento. Um pouco assim, é um projeto de geração de renda, mas como que vocês se organizam?
quem trabalha no projeto é uma experiência da própria comunidade, tem alguma sustentação de alguma instituição ou não, a produção se dá em torno do quê ali no campo da economia solidária, quando traz ali a referência das pessoas que estão conseguindo moradia, né? Por qual caminho vocês têm feito a conquista da moradia, enfim, estou só perguntando algumas coisinhas para contar mais desse pedaço. Então, o Tem Sentimento, ele começa em 2016, mas ele começa com a ação de autocuidado na rua, né? Aí, eu pensando numa ação, falei, não, preciso fazer uma ação para as mulheres, o que eu posso fazer, né? Aí, quando eu vou fazer uma ação para aquela população, eu pergunto, o que elas precisam? Aí foi aí que eu pensei, vou fazer um projeto, vou fazer uma oficina onde elas costuram a sua própria calcinha, porque calcinha é um item que elas não têm ali. Você consegue absorver em doação, mas você não consegue calcinha. Aí foi a partir daí que eu fiz uma oficina de costura, elas costurando as calcinhas. E ali eu percebi que a costura, ela traz memórias afetivas em todo mundo. Porque a minha mãe costurava, porque a minha tia, porque a minha vizinha. Eu falei, eu vou. Eu sempre, porque a gente trabalha com aquela população, mas a gente fala assim, precisa ter inclusão social. Eu sempre pensei na minha cabeça, se você não tiver inclusão financeira, você não tem nada, né? Então, elas precisam ter uma inclusão financeira. Aí foi que eu pensei em fazer um projeto de geração de renda através da costura. E nisso, a gente estava na rua, quando se pensou em projeto de geração de renda, com costura, tem máquina, precisa de espaço. Não dá para ficar com as máquinas na rua. Mas eu já levei uma vez só, viu, gente? Mas eu levei. Mas não dava para ficar com as máquinas na rua. Aí precisa de um espaço. Aí eu peguei um espaço emprestado, 6 meses. Né? Que ficava bem ali onde era na Cliva, a Cracolândia. Peguei esse espaço emprestado 6 meses, fiquei ali com algumas meninas, né? Ia lá, gente, o que eu podia oferecer para elas era um prato de comida. Não tinha mais nada para oferecer. E ali vai costurando, eu não sabia costurar também, mas o professor YouTube foi me ajudando, e dali eu fui também costurando. Aí passou esses 6 meses, eu tinha que sair da onde eu estava, eu fui para o teatro de container, tem um prédio abandonado. Aí eu falei para os meninos se eu podia ocupar ali, eles falaram que sim. Peguei e levei minhas coisas para lá, eu tinha 2 máquinas, e levei as coisas para lá. E eu já trabalhava anterior a isso, gente, essas oficinas que eu fazia de autocuidado, quem me ajudava eram as próprias usuárias, né? Não era o voluntário que ia lá, né? Então, a minha rede também sempre foi eles. Aí eu passei para o prédio, começamos a costurar algumas coisas, eram 5 meninas, né? Acho que eram umas 3 trânsito, assis. Ficamos ali no prédio até a pandemia. E nisso, gente, a gente ainda falava, o meu pensamento era o projeto de geração de renda, mas ali não gerava nada, viu? Nada. Aí veio a pandemia, só que eu tenho sentimento que eles já faziam um trabalho, né? E veio a pandemia, aí a gente fechou, o teatro fechou, eu tive que fechar também, porque no prédio que eu estava não tinha água, não tinha banheiro, eu falei, não tem como eu ficar aqui, né? Tem que ir. Aí eu voltei a fazer ação na rua, nesse tempo, depois do teatro abriu, quando o teatro abriu, eu levei as máquinas para dentro do teatro. Ali eu tenho sentimento, como ele já vinha fazendo um trabalho, a gente... eu acho que a pandemia ele foi um divisor de águas para o Tem Sentimento, né? Ele fazia um trabalho, foi aí que a gente conseguiu a Casa do Povo, fez uma vaquinha, né? E deu uma grana que se dividiu entre alguns coletivos e o Tem Sentimento foi chamado. A partir dali, eu comecei a dar uma bolsa para as meninas de R$500. Eram 5 meninas, uma bolsa de R$500, a partir dessa vaquinha da Casa do Povo. A partir dessa vaquinha feita da Casa do Povo, eu não parei mais. Elas nunca deixaram de ganhar, né?
uma bolsa lá, de 500 passou para 700, aí ficava 15 meninas, a gente fez bastante máscaras, aí a gente conseguia trabalho com o SESC. Então, o Tem Sentimento, ele foi não só da costura, né? A gente também fazia muito trabalho assim para fora, fazendo oficina no SESC. Então, isso foi bem importante. E até o ano passado, em agosto do ano passado, a Erika Hilton, ela deu uma emenda para uma organização, e nessa emenda e ela pediu para reservar 15 vagas do pote para o Tem Sentimento, onde elas receberiam uma bolsa de 1.480. Então, 15 meninas passou a receber uma bolsa de 1.480. Isso foi até outubro, né? Aí, em outubro, se encerrou. Aí a gente teve o Rodrigo, que trabalhou comigo no De Braços Abertos, ele foi trabalhar na Secretaria do Trabalho. Ele vem, me chama e fala: Carmen, eu sempre quis ajudar o Tem Sentimento, e a gente vamos ter vaga do pote, né? Aí ele me ofertou 80 vagas do pote. Hoje o Tem Sentimento tem 80 vagas do pote, e aí as meninas recebem um salário 1.400, a gente dá um pouquinho mais do que um salário, né? Só que assim, o Tem Sentimento, ele arca com todas as despesas, tudo. Tem que pagar a oficineira, eu tenho que pagar o café, o material, tudo eu tenho sentimento, né? As meninas recebem esse salário, mas o pote não ajuda a gente em nada para executar. Que deveria, né? Mas, felizmente, mas só as vagas também, porque o sentimento ajuda muito, né? Porque fala assim, o sonho do Tem Sentimento é que ele possa se autossustentar. Mas a gente sabe que isso daí é comum, é o tempo, né? Não é... Eu acho que o Tem Sentimento ainda é bem novinha, né? Nossa, ela é uma menina, Tem Sentimento. Descobri agora, né? Ela é bem novinha ainda, e a gente pensa nisso, né? De como ele se autossustentar. Mas eu sei que vai um bom tempo. Eu tenho receio, sim, de acabar o pote. Esse pote, as meninas podem ficar 2 anos, né? Eu tenho menina lá que já tem 4 anos, 5 anos comigo, né? E como que chega 2 anos, você fala para ela tchau? É difícil, né? E é por isso que eu sempre falo para elas que a gente tem que se organizar agora, para quando esse pote acabar, o Tem Sentimento poder absorver elas, né? Porque são pessoas nunca trabalharam, sabe? De carteira assinada. O Tem Sentimento, a gente tem que ensinar muito isso. Eu sou muito chata, viu, gente? Esse negócio de no horário, não entra no horário. É que nem eu falo, lugar que não tem regra, gente, é fantasia. Se eu for ter um espaço que não tem regra, eu estou falando para essa pessoa, o mundo está aí, você pode fazer o que você quiser. E não, lá no Tem Sentimento tem regra já para ensinar para ela. Em todo local tem regra. Não importa se você é usuário, se você não é. Infelizmente, a gente tem que respeitar as regras do mundo. Então, eu passo para ela essa coisa de regra, que precisa ser respeitada. A moradia, o que a gente faz ali? Quando eu fui trabalhar naquele território, eu não fiquei só naquele fluxo ali na Cracolândia. Eu quis conhecer aquele território. Eu quis conhecer os espaços, né? Eu não ficava só naquela minha bolinha, estou trabalhando só aqui. Então, eu conheci muito movimentos ali naquele espaço que são bem importantes. Porque a comunidade ela pode ser pobre, mas a comunidade ela é rica em várias coisas, né? Muitas vezes você tem ajuda de onde você menos espera, que é ali na nossa comunidade. E ali também tem muito movimento de moradia, né? O movimento de moradia ele é muito forte, porque o centro de São Paulo tem bastante ocupação. E foi aí que a gente foi frequentando também as reuniões de moradia,
porque é importante, né? Eu falo, eu admiro as mulheres que lutam pela moradia. Eu falo, nossa, gente, é bem difícil. Eu falo, nossa, isso daí não é minha praia. Porque quando a gente fala em direito, gente, é direito à moradia, saúde, mas eu acho que cada um vai naquela área onde se identifica mais. E eu achei bem importante a gente estar nessas reuniões sobre moradia, que é hoje que a gente está colhendo esses frutos daquelas reuniões. É bem quando eu trabalhei lá, a gente acompanhei muito estudante, muito. Tinha hora que eu fugia dos estudantes, né? Mas, gente, hoje, muitos estudantes, eles saem da faculdade, se formam, vão trabalhar numa empresa. Mas esses estudantes que eu acompanhei eles, muitos lembram de mim. Aí falam, ai, Carmen, eu lembrei de você, tal, estou nessa empresa, tal, você não quer fazer aqui, a gente fazer um trabalho com a gente? Não, isso é o retorno, né? Tá vendo? Eu estava fugindo, mas a gente sempre tem um retorno. É por isso que a gente acompanha lá muitos estudantes também. Porque para o estudante ele é difícil, né? Quando ele está estudando, eu mesmo estava estudando, como você vai fazer o seu TCC, né? Aí procura a gente, aí é lógico que a gente tem que dar aquela atenção, né? Se quiser fazer TCC, vai lá, viu, gente? A gente dá sempre atenção. E o ponto que a gente sempre tem um retorno. E o ponto que é importante é isso mesmo, de você conhecer a sua comunidade. É a comunidade onde você mora? Mas é também a comunidade onde você trabalha. Você precisa conhecer. Não é só um monte de gente passando na rua, né? E eu fiquei muito admirada com o centro, né? Quando eu cheguei no centro, eu morava na Zona Leste. Hoje eu moro no centro. Nossa, eu vi muita vida ali, né? É que as pessoas falam do centro. O centro de São Paulo todo cagado. Mas para não estar todo cagado, tem que fazer banheiro. É coisa simples, né? Um centro que você não tem um banheiro público. Se você vai no bar, a pessoa não vai deixar você usar o banheiro. Toda vez que você está apertado, você quer ir no bar, tem que comprar uma água. Então, às vezes, gente, às vezes a coisa é tão simples, que coloco tanta problemática naquilo, e é uma coisa simples de se fazer. Qual é a dificuldade de fazer banheiro público no centro de São Paulo? Para você não ter que pisar na merda, que nem a gente é obrigado a pisar. Mas aí quer culpar o usuário, as pessoas que estão ali morando na rua, que não têm acesso a um banheiro, gente, não tem acesso a uma água. É um absurdo. Aquela população não tem acesso à água. Hoje chegou o nosso bebedouro, nós vamos colocar um bebedouro lá na frente. A gente já colocou um, mas a polícia, nossa, incrédula. Nossa, é terrível. Aí a polícia ela começou a destruir o nosso bebedouro. Aí fala que é usuário, né? Aí agora, né, como a gente não desiste, né? Pode ter essa palavra desiste. Aí agora a gente vai colocar outro bebedouro na rua. Mas eu falei agora, eu vou falar, não é mais para o usuário esse bebedouro. São para as pessoas, é para a comunidade. Porque aí a polícia não... Eles falam que é para o usuário, eu falo, gente, vamos falar, esse bebedouro é para a comunidade. Quem está passando na calçada tiver sede, então vai ter uma água para beber. Enquanto que o nosso trabalho também, a gente tem que dar uma disfarçada para a gente poder atender realmente aquelas pessoas que precisam. É bem difícil. Não sei se a gente falou de todas, ficou faltando alguma. E, Carmen, acho que pegando um pouquinho do gancho que a Isa falou ali no começo, a gente geralmente enxerga as políticas públicas sobre drogas voltadas mais para a área da saúde, né? Como que você enxerga o papel de outras áreas também, né, nesse meio, assim, sem ser só pela saúde, né? Quais são as outras áreas também que têm uma implicação sobre isso, responsabilidade? Para mim, acho que todas as áreas, né?
É lógico que a saúde, quando a gente pensa ali, quando a gente pensa em drogas, a gente já fala, não, isso daí é com a saúde. Mas não é só a saúde, né? Eu acho que a saúde sozinha não dá conta, assistência social sozinha não dá conta. Então, eu acho que todos os setores eles têm uma responsabilidade com as políticas sobre drogas, né? E o quanto que a gente está vendo aí um desmonte do CAPS, né? É bem preocupante, porque a gente fala em internação, eu não sou contra internação, porque, na verdade, eu não sou contra nada, né? A pessoa tem que achar qual que é o melhor tratamento para ela, e não sou eu que vou falar para ela, se interna. Não, faz a redução de danos. Eu acho que ela tem que ir buscando aquilo que é melhor para ela, né? Falam muito que a pecado da pessoa tem as suas pode essa palavra, substância. Isso, mas eu falo, cada pessoa é única. Então, cada pessoa é única. Cada pessoa, ela mesma vai descobrir qual que é o melhor tratamento para ela. Então, se cada pessoa é única, não só a saúde, ela vai procurar a saúde, né? Pode ser que não seja a saúde. E nem, gente, eu já tenho meninas lá que elas... eu tenho o caso da Verônica, né, que ela ficava no fluxo, uma trans, usuária abusiva, e o Tem Sentimento ajudou ela parou. Eu falo, às vezes até falo assim, nossa, mas como que eu fui pensar em redução de danos com trabalho, né? Porque trabalho é maldição, né, gente? Não é bênção, não. Eu não acredito que o trabalho seja bênção, não. A bênção é você fazer o que você quer, você só criar. Meu, agora você vai ter cartão. Eu, hein? E ali é um trabalho, né? E ali, a partir dali, ela trabalhando ali no Tem Sentimento, ajudou muito ela. E ela acabou parando. Então, de certa forma, cada um, como a pessoa é única, ela sabe o que é melhor para ela e o que vai funcionar. Só que também não tem sentimento, para umas também não fez bem, porque o Tem Sentimento, gente, ele fica bem em frente ao fluxo. Então, para a pessoa que ela faz uso, não, é difícil, viu? E é um fervo aquele fluxo, gente do céu. E aquilo, para ela, não faz bem. Teve menina que teve que sair do Tem Sentimento, umas pediram para sair, porque chega em mim e fala, dona Carmen, eu não consigo. E já tem outras que não, que conseguem, que para, ou diminui. A gente tem ali caso das pessoas diminuir bastante o uso, né? Eu sempre falo, gente, vamos usar final de semana? Segunda-feira vocês estão aqui. Segunda-feira é o dia que nós temos mais falta. Mas na terça-feira já normaliza. E o quanto que você fazer algo também, né? Que você se sinta bem, quanto que faz diferença, né? As pessoas que estão ali na rua, que fazem uso de droga, eu falo especificamente das pessoas que fazem uso de droga, que estão em situação de rua. Gente, você só tem a droga. 24 horas só a droga. Então, você só vai ficar na droga. Tem que ter algo além para você fazer. Foi por isso que eu comecei a fazer nessas oficinas. Porque não tinha nada. Não tinha nada para fazer. É difícil você lutar contra drogas se você não tem nada para ofertar. A pessoa fica ali, não faz nada, você não tem nada para você oferecer para a pessoa, uma atividade nem nada. Aí eu comecei a fazer as atividades, já pensando nisso. Como é importante a pessoa estar fazendo alguma coisa. E eu acho que isso daí também, eu acho que até tem muito no caso, né? Da pessoa fazer atividade, né? De você criar ali no CAPS. Eu nunca fui assim, eu nunca trabalhei no CAPS, né? Mas eu admiro bastante o trabalho do CAPS
Eu acredito muito no trabalho deles, e eu acho que tem sentimento, eles têm muito mais diretriz do CAPES, né? Só que eu acho que o CAPES não cumpre isso agora, né? É isso, você conhecer a comunidade, né? É importante. Eu acho que faz toda a diferença você conhecer a comunidade. E quando você pensa, eu já falava muito geração de renda, né? Você viu que aqui hoje eu já falei de economia criativa, né? Porque é isso que a gente faz lá. A gente faz uma economia criativa. As meninas lá aprendem crochê. Quando elas, lá aprendendo crochê, elas saírem de lá, elas podem ir na casa dela fazer um crochê e vender. Eu acho isso bem importante. E a gente não pode pensar que só a saúde vai tratar essa população. Porque a saúde também, gente, ela trata o usuário de droga com outras drogas, né? Bagulho louco, né? Está usando droga, aí vai. No meio, a pessoa fica mais drogada. Eu já vi pessoas ali tomando medicação que eu quase falei para ela: meu Deus do céu, para isso agora. Volta de onde você veio. Mas como a gente vai falar isso, né? E, Carmen, você fala muito do público, né, que você atende lá, do sentimento que você recebe de mulheres Que é mais alto. mais alto, gente. Isso, assim, tá bom? Você falou do público que você recebe, ele tem sentimento, que a maioria são mulheres, trans, mulheres negras. Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga as políticas públicas sobre drogas, especificamente para esse público. Se essas políticas elas são para favorecer essas pessoas ou negligenciar, né? Invisibilizar essas pessoas. Eu acho que pensando em política sobre droga, para essa população, mulheres, travesti, as trans, gente, não vai de encontro, né? Não tem. Se a gente pensar, eu acho que com todas as políticas, né, que você faz, você só pensa no homem, né? As políticas não são pensadas para atender as mulheres, né? Uma trans, se ela vai procurar internação, elas até procuram, viu, gente? Ela vai procurar internação, infelizmente, essa coisa... Ai, nem é coisa que não pode me falar isso. Essa religião, né? Atrapalha muito, né? Porque as casas terapeutas, elas são muito, tá mais focada na religião, né? Então, uma trans vai lá, como ela foi se tratar das drogas, mas chega lá que eles querem que ela vira homem, não dá para fazer 2 tratamentos juntos, né? É um primeiro, né? Se ela foi lá porque ela quer se cuidar do uso de droga, como que você vai entrar na questão de gênero? Então, é bem difícil para essas trans também conseguirem, pelo menos, elas serem respeitadas, né, no seu tratamento. E a mulher negra, gente, a gente já sabe que é difícil para a mulher negra em qualquer situação, né? E também pensando em políticas públicas para ela também não é diferente, né? É uma população que elas são invisíveis, ainda mais nas políticas públicas, né? Onde que deveria ter um olhar mais atento para essa população, né? Como que você vai atender uma mulher pensando, gente, quando a mulher, eu fui muito ali pela minha experiência, né? A mulher, ela tem aquele lado materno, né? De cuidar, né? A mulher cuida do filho, cuida do marido, cuida do irmão, ela tem aquela coisa de cuidado que é muito grande. E a mulher, quando ela está na rua, quando ela chega a estar na rua, ela também quer cuidar de alguém, né? E a mulher, ali, quando ela cuidando de alguém,
fica muito difícil para ela cuidar dela. A mulher, ela não tem aquela coisa de, não, eu vou cuidar de mim, para mim estar bem, para mim cuidar do outro, né? Eu acho que esse lado materno da mulher, acho que é uma das coisas que atrapalha bastante, né? Você conseguir ajudar elas, que é aquela coisa de cuidar. Eu acho que o cuidado, ele precisa ser feito, né? Mas se você não cuida de você, não tem como você cuidar do outro. E a mulher, quando ela está na rua, ela está sempre com um companheiro, né? Aí, muitas vezes fala, não, é porque eu prefiro apanhar de um do que apanhar de muitos, né? Ou então, ela tem medo de ser estrupada, então ela prefere ser abusada por um do que por um. Então, a mulher ela tem muitas complexidades, né? Delas estarem ali em situação de rua, e até mesmo quando ela vai procurar tratamento, né? Porque o tratamento que a gente vê, ele é mais voltado para o homem, né? Não tem nada contra homem também, né, gente? Eu até gosto muito também. Mas a gente vê, né, que é tudo mais voltado para o homem. E se perde muito isso, né? De você cuidar da mulher, né? A mulher precisa ser cuidada. E ela não encontra esse lugar, né? Que acolhe ela. Uma mulher na rua ela é muito sofrida e ela tem muitas dores, né? De amores, também é terrível. Quando a gente pensa, eu sempre falo que aquela população ela não nasceu na Cracolândia. Elas têm histórias anteriores a isso. E é essas histórias que levaram ela à luta. Então, quer dizer, não é a Cracolândia que deixou essas pessoas vulneráveis, viu? Elas já chegaram ali vulneráveis. A pessoa pensa, a pessoa está na Cracolândia, por isso que ela é vulnerável. Não. Essas pessoas elas já chegaram ali e leva elas àquele espaço, né? Eu vejo ali que ali na Cracolândia tem muitas dores, né? Eu falo que quando eu chego ali, eu tenho um encontro de dores, né? Porque eu também tenho as minhas dores. Só que eu falei, nossa, foi muitos encontros de dores, né? São pessoas bem sofridas e pessoas que é difícil, né? Porque você olha um morador dormindo na rua, ele ali deitado, dormindo, aquilo não pode ser normal para ninguém. Eu moro ali no centro, já tem vários anos. Toda vez que eu passo na calçada, eu olho aquilo, eu fico indignada. Eu sempre falo, não pode isso, né? E o quanto que a gente ainda tem que lutar, né? Para a gente pensar em como cuidar dessa população, né? Porque alguém tem que cuidar, né, gente? Quando eu falo que o Estado não sabe cuidar de pessoas, é porque tem que alguém cuidar, né? Infelizmente, as pessoas, o Estado também, quando eu falo o Estado em si, ele não sabe cuidar das pessoas, porque ele não foi feito para isso, o Estado, né? Cuidar de pessoas. E devia ser, né? Porque o Estado, o lucro do Estado tinha que ser o bem-estar para nós, né? Quanto maior bem-estar, aí sim, né? A gente teria um Estado forte. Alguém tem perguntas? Eita. Comentários? Reflexões? Não. Tem uma pergunta? Tem? Olá, Carlos, boa noite. Sou Yasmin, pesquisadora também aqui no grupo. Muito bom poder te ouvir e estou com muitas questões aqui, né? Queria saber também um pouquinho mais do teu sentimento, é bom te ouvir de lá. Mas no começo da sua fala, você falou um tanto das mães, né? Especialmente das mães negras, o que acontece com as crianças ali, e tudo mais. Queria saber se o sentimento acolhe as mulheridades, as maternagens, e como que essas mães são impedidas, né? As mulheres usuárias de drogas são impedidas, muitas vezes, de maternar seus filhos e filhas e tudo mais. Queria te ouvir um pouquinho mais nesse sentido. Obrigada.
Ó, ali no Tem Sentimento, a gente teve uma moça que ficou grávida lá, né? A gente acompanhou, tanto que lá no Tem Sentimento as mães podem trazer as crianças, né? Se não tem aula, elas podem levar no Tem Sentimento. Mas ali acolher, porque tem o meu trabalho, que ele era anterior ao Tem Sentimento, com sede, onde eu trabalhava na rua, né? E aí depois, quando eu passo a trabalhar, o Tem Sentimento, ele atende 80 pessoas, atende, só que a gente não consegue atender todas as demandas do território. Então, eu tive que optar. Ou eu ficava na rua, ou eu ficava no espaço que tem sentimento, né? E eu escolhi ficar no espaço que tem sentimento, mesmo amando trabalhar na rua. Então, eu não acompanho hoje a demanda da rua. Eu sei da demanda da rua, porque eu moro lá, né? Então, tem sentimento para minha casa, moro perto da Princesa Isabel, então ali eu acabo conhecendo, né, as demandas daquele território. Só que eu não consigo atuar no território. Assim, me faz falta, viu? Mas o tanto também que eu achei importante, quando tem sentimento começa, o quanto que ele precisava de mim ali dentro. Porque ou eu ficava na rua, até eu acho que até seria importante para mim estar na rua, né? Eu acho importante esse trabalho que a gente faz na rua. Eu acho incrível você poder trabalhar na rua, você estar ali, até auxiliando essas pessoas, né? Porque, na verdade, o que a gente faz ali na rua é dar acesso aos direitos dessa pessoa, né? Porque nós não garante direito de ninguém, mas nós somos veículo para essas pessoas terem o acesso. Porque nem isso elas têm, o acesso, né? Louco, né? Você precisa de alguém para você ter o acesso aos seus direitos. E a gente lida lá com mães, não tem sentimento. Mas é assim, as crianças podem ir, o Tem Sentimento, ele não dá moradia. Né? Por que a gente fala assim? Não, a gente tem lá antes o Birico. O que o Birico fazia? Ele pagava moradia. O Tem Sentimento, não. A partir do seu trabalho, você paga a sua moradia, né? Porque eu acho que você tem mais autonomia. Se você dá só moradia para uma pessoa, com e depois. Você não vai dar moradia para a vida inteira, que você não é poder público, né? Nós somos projeto social. Eu sempre falo lá, né, para as meninas, gente, que é um projeto social. Não pode ser para a vida toda. Mas compreendendo que algumas ainda vão precisar de projeto social para a vida toda. E essas mães ali no território, ali no centro, gente, tem bastante serviço, sabe? Tem bastante ONG também que cuida, assim, de mães, né? E tem a pastora Nildes, que ela acompanha bastante as gestantes, né? Ali do território. Mas eu lá não tenho sentimento, como eu tenho mais trânsito, então dificilmente eu vou ter que cuidar de criança, né? Por enquanto, a gente não tem essa coisa. Tem mães, tem bastante mães lá, viu? Esse dia a gente foi fazer. Eu só sei quando eu vou fazer a festa das crianças, que eu pergunto, né? Quantas crianças são? Aí a gente vai ver na lista enorme. Tem mais de 40 filhos. Eu falo, mas tem 80 aqui, maioria trans, 40 crianças. A gente tem mais de 40 crianças. Mas é bem importante assim, que tenha assim, política pública também para cuidar dessas mulheres grávidas que são usuárias, né? Porque você não pode tirar o direito dela de ser mãe, né? Mas sabendo que você tem que proteger também a criança. Você vai tirar o direito de uma mãe, de uma mulher de ser mãe. Daqui uns 5 anos, 2 anos, ela para de usar. E aí, gente? Né? Eu acho que tem que ter um olhar mais assim, sensível, né, para essas questões. Pensando também que, primeiramente, a criança, né? Eu acho que prevalece o direito da criança, mas não pode também se esquecer o direito da mãe, de forma alguma, né?
Estou com uma dúvida, não sei se vou conseguir formular. Então, qualquer coisa, vocês me ajudam. Mas eu estava pensando aqui que a gente está no seminário de políticas públicas, defendendo, claro, as políticas públicas. Ao mesmo tempo, o trabalho que você faz é um trabalho que, assim, né, tem um pódio atualmente, mas é um trabalho paralelo e que tem seu potencial também por isso. Queria saber um pouco como que você enxerga, assim, né, não sei como formular. Mas esse paralelismo, assim, das políticas públicas, do que acontece fora delas, as potencialidades do que não é incorporado, porque também acho que, né, tem outras possibilidades. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Deixa eu ver se eu te entendi bem. Você quer... mesmo tem sentimento, ele ainda tem... É como se assim, a gente ainda depende do poder público. O fato dele não ser poder público, De qual é a relação, se ele potencializa o poder público, lugar, que esse é o lugar dele, que Eu acho que é o lugar dele para garantir políticas, né? Exato, assim, né? Nem até pensando, por exemplo, teve de braços abertos, durou um mandato que do Haddad, ele saiu, foi destruído. Eu acho que as coisas que estão por fora têm a possibilidade de continuidade, enfim. Acho que não, mas como como é para você, como você enxerga o trabalho que você faz, entendendo as políticas públicas e o seu trabalho que não está inserido nelas, né, na legislação, sei lá, nas políticas, mas que tem uma função social forte, assim. Assim, eu vejo ali assim, né? O tem sentimento, ele tem uma potência, né? Eu acho que é lógico que a gente não consegue dar conta, né, de tudo, mas o tem sentimento naquele território, ele faz uma diferença. Mesmo ele, a gente fala assim, que nem a gente tem o pote, mas assim, que eu acho legal também o pote, né? Bem importante, e é importante porque tem sentimento ter. Eu vejo ali que, por mais que a sociedade civil ela se move, né? Porque a sociedade civil ela vai se movendo, mas ela não pode ser responsável, né? O poder público ele não dá conta, mas ao mesmo tempo o poder público ele não quer. Bom, agora eu estou difícil para formular, mas eu chego lá. Tá? O poder público, na verdade, ele trabalha assim, de 4 em 4 anos. O poder público ele trabalha para se reeleger sempre. Então, é de 4 em 4 anos. Ele quer fazer. Aí vem o de braços abertos. Por que se acaba o de braços abertos? Porque eu não quero ter algo do outro. Eu quero fazer outra coisa, nem que for mudar um nome. Muda-se o nome. E é muito triste isso, né? Por isso que a gente fala que as políticas públicas, elas são descontinuadas, né? Ela não tem uma sequência. Você vê, acaba de braços abertos, vem o Redenção, e você vê ali que se acabou um, para acabar com aquilo que o outro fez. Eles entendem bem assim. A gente tem que ver que a gente trabalha, qualquer nosso trabalho que a gente faz, voltado em política pública, a gente vai muito trabalhar com esses poderes, né? Que é essa coisa de reeleição, que isso daí, é difícil, porque um faz uma coisa, outro vai e desfaz. Então, quando a gente tem um prefeito, ele quer estar no cargo, ele não está preocupado com a população. É difícil isso. Ele não quer saber da população. Ele quer fazer um trabalho porque ele quer se reeleger. Aí, se ele não se reelege, vem outro. Aí passa um trator em cima do que foi feito. Mas foi feito com o nosso dinheiro.
Gente, o dinheiro que está aí do nosso país, que é investido em política pública, tudo, são os nossos impostos. Então, ele destrói tudo que foi feito pelo outro candidato, mas foi feito com o nosso dinheiro. Aí se faz, aí vai de novo, faz, aí vem outro, desmancha, desfaz tudo que foi feito com o nosso dinheiro. E você vai ficando essa bola de neve. E a gente não consegue chegar em nenhum resultado, porque a gente trabalha, a gente lida com vidas. E vidas, você não vai mudar uma vida em 4 anos. Agora vai ser, o ser humano vai ser renovado de 4 anos. Aí sim, né? Mas não, né? Leva tempo. Nossa, gente, tem pessoas depois de velho ainda não tomam vergonha na cara. Você acha que de 4 anos, o ser humano ele não é uma máquina que você vai lá, aperta o botão, falou, opa, agora já está afinado, está jóia. A gente leva tempo para tudo, leva tempo para a gente amenizar as dores que a gente tem, para a gente lidar com nossos traumas. O ser humano precisa de tempo, mesmo nem sabendo quanto tempo ele vai ter aqui. Mas nós precisamos de tempo. E as políticas públicas, muitas vezes, não dá nem tempo, né? Muito rápido. Se a gente vai comentar, pode contar depois. Então, acho que vou a pergunta da Manuela e que se falou aqui, que eu estava já observando, achando muito importante o que você foi trazendo para nós da sua experiência, o quanto que a gente consegue ver o papel do Estado, o papel como deveria ser, como é, e como isso ajuda a gente a pensar o que devem ser as políticas públicas, né? Então, mesmo essa experiência, ela traz isso para a gente, né? Eu fui anotando algumas coisas que você falou, como vai se expondo de uma maneira bem evidente essas questões. Então, assim, você começou dizendo a vulnerabilidade veio do Estado, e você mesmo emendou, porque não tem as políticas públicas que precisavam. Então, o próprio Estado desenvolve algumas políticas que acabam produzindo a vulnerabilidade, mantendo a vulnerabilidade, violando os direitos. Então, não é esse Estado, são essas políticas que a gente precisa, né? E com isso a gente vai entendendo a importância de políticas públicas de outra direção. Aí você falou, né? A droga é um problema quando vai para a rua, porque o Estado não sabe o que fazer, claro, porque daí o Estado quer controlar. E, então, portanto, é um Estado que não cuida das pessoas, e repetiu isso várias vezes, isso é muito bom de ouvir, é triste, mas é muito importante de ouvir, né? O Estado não cuida das pessoas, e o Estado deveria cuidar das pessoas, né? Então, acho que tudo que você vai expondo, vai evidenciando para a gente que políticas públicas que a gente precisa, o que é uma política de garantia de direitos, né? Aí você falou também, mais uma vez, a importância da permanência, né? Quer dizer, o quanto a gente tem políticas que são de governo, mudam a cada 4 anos, impede você ter uma política que cuide das pessoas, que elas têm que ser políticas de Estado, mais permanentes, sendo avaliadas e renovadas, mais permanentes, né? Aí você falou também, nos seus exemplos, a importância de uma coisa que a gente defende, mas que é difícil, pelas características das políticas, desses tipos que muitas vezes, né, acabam com uma coisa para pôr outra no lugar, enfim, que é o trabalho intersetorial, o trabalho das várias áreas. Você destacou isso, quer dizer, uma questão como dos usuários, da população de rua, você não resolve com uma política, né? Você tem que fazer uma reunião de esforços para conseguir atender todas as demandas e garantir os direitos. Quando você compara o DPA com retenção, quer dizer, porque são programas que evidenciam coisas diferentes exatamente nesse sentido, né? Uma outra coisa que você falou, né, quando você trouxe a questão da religião, é que, assim, que o público, ele é para além de qualquer religião, de qualquer recorte, quer dizer, quando a gente defende o espaço políticas, está dizendo assim, ela não pode estar para interesses particulares, porque tem que atender todo mundo, tem que atender de uma forma organizada. Então, assim, eu fui ouvindo muito nos exemplos que você deu, na experiência que você conta,
que é um trabalho social, sim, né, no sentido que a Manuela está ali problematizando, enfim, quer dizer, mas que está nesse lugar, eu escutei assim, questionando e problematizando a falta de políticas públicas que têm que ser garantidas permanentemente na direção dos direitos, na direção de cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que o que vocês fazem, o tipo de trabalho, faz esse posicionamento, além de, que é mais importante, cuidar das pessoas, efetivamente, né? Cuida das pessoas e mostra que o cuidado tem que ir para além disso, ele tem que ser permanente, ele tem que ser garantido no recurso, por isso que você tem que ter política pública, né? Então, é mais um comentário, assim, do quanto que a gente percebe nos seus exemplos questões que são importantes, eu acho, né, para a gente pensar o lugar das políticas públicas, o papel do Estado, como que a gente garante direitos, né? E nesse sentido, anima a gente a continuar brigando, né, lutando para que isso realmente se efetive, né? Então, eu queria salientar só esses aspectos. Só comentar uma coisinha, mas que acho que tem a ver com esse ponto também. Primeiro eu queria dizer, sabe, Carmen, tem uma coisa que me chama a atenção na sua fala, que é a relevância da questão da moradia e do trabalho para a produção e enfrentamento das questões que estão postas a trajetória na vida dessas pessoas, né? E eu queria retomar que isso está lá no tripé da atenção psicossocial. Né? Quando a gente formula inicialmente a noção de atenção psicossocial, trabalho e moradia eram muito centrais nessa formulação. E aí, o que eu ia dizer é que a gente, acho que, Manu, essa é uma dificuldade, a gente tem uma precariedade muito grande de políticas públicas que respondam, que representem respostas às questões de trabalho e moradia. Então, acho que, em grande parte, vou voltar só dizendo um pouquinho que, assim, a gente estava semana passada embaraçados lá, né, às voltas com as questões de cuidado, mas você hoje falou muito de cuidado, e de um cuidado que não se produz na instituição ou no serviço que deliberadamente ou diretamente dedicado ao cuidado, sabe? E eu estou dizendo isso para colocar, acho que é algo que, né, defendo muito, que é assim, talvez, uma coisa polêmica aqui, mas que talvez o que a gente faz de melhor de cuidado nesse campo da saúde mental não é exatamente a dimensão da saúde, restritamente falada na sua concepção restrita, entendeu? Que o trabalho tem uma potência para o cuidado, e o trabalho, não aquele trabalho que é o cão na vida, né, que você falou ali, mas o trabalho como economia criativa, como produção, ele tem uma potência. Então, acho que eu estou querendo dizer com isso, é difícil, gente, que muitas vezes as experiências que vão apostar nessa questão da constituição de possibilidades de vida para além das intervenções que se voltam ao cuidado de um suposto adoecimento, entendeu? Tem uma potência muito grande, e eu vou ouvindo muito isso quando você fala, né? Acho que eu estou querendo dizer é que experiências como essas, e tem outras, às vezes tem uma potência de produzir coisas, gente, que o CAPS não tem, do mesmo jeito. Entende? Né? A experiência de vamos sentar junto, vamos fazer as calcinhas, e ao fazer as calcinhas a gente está aqui produzindo uma experiência de cuidado, entende? E que está deslocada desse lugar de um serviço de saúde, é isso que eu quero dizer. Tem uma potência estar deslocado do serviço de saúde, né? E aí, Manu, eu acho que tem um problema que é assim, a desgraça dessa história é que a nossa maior política é a da saúde, entende? E ela é quase que exclusiva no sentido dos investimentos, da força da presença dela no território. Por que pela saúde a gente garante mais continuidade nas políticas de saúde do que nessas outras políticas? Claro, porque o SUS foi mais fortalecido como uma política de Estado. E as políticas, as experiências de trabalho, moradia, enfim,
elas não se concretizaram, não avançaram com políticas públicas fortalecidas. E aí a gente vai contando com essas outras iniciativas, né? Mas, enfim, era isso, assim, né? Queria comentar. E aí é isso, é muito curioso, porque ainda essa semana a gente estava conversando, tem alguns alunos aqui, né, sobre a experiência dos CAPs AD, em que as mães, as mulheres, não podem levar as crianças. Então, elas estão lá com as suas crianças, e a resposta é: aqui não é lugar de criança. Entende? Daí que eu vou vendo a potência e talvez para os contornos ali da saúde seja muito difícil mesmo sustentar a criança ali dentro, né? E aí você vai vendo a potência de um outro dispositivo onde elas podem estar com as crianças e que não é pela saúde, não é pelos CAPs que nós vamos produzir isso, entende? Ou seja, eu acho que eu estou aqui fazendo uma conversa que é que talvez a gente precisaria de mais experiências com menos caras de CAPs, entende? Com mais cara de produção de calcinhas, né? E a experiência de moradia que você fala. É bárbara, né? Eu fiquei pensando na distância disso para a experiência de moradia que a gente tem na saúde, porque na saúde a gente tem uma experiência de moradia também, tem lá as UAS como experiência de moradia. É completamente distinto dessa experiência onde se vai lá fazer um processo de negociação, né? Com um território, com um movimento de ocupação. É outra relação de habitar aquele espaço e de pertencer àquele espaço. Entende? Então, estou dizendo que é uma experiência de moradia muito mais potente do que a experiência de moradia que é atravessada por um lugar é um serviço de saúde. Entendeu? É um trabalho, mas é um trabalho nos contornos de um serviço de saúde. É uma moradia, mas é uma moradia nos contornos do serviço de saúde. A moradia é tão mais terapêutica nesse sentido, quanto mais ela estiver longe de ser um serviço terapêutico, entendeu? Acho que é isso que eu estou dizendo, né? O trabalho é tão mais terapêutico, tem tanto mais potência de cuidado, quanto mais ele estiver descaracterizado como uma experiência de cuidado, contraditoriamente, né? Não sei se dá para entender um pouco o que eu estou aqui pensando a partir da sua fala. Mas acho que eu queria falar também. Boa noite. Boa noite. Está funcionando bem baixo. Eu queria agradecer a fala. A pergunta que eu tenho, puxando o gancho do que a Elisa falou, pensando em outros dispositivos, que podem ser dispositivos de cuidado, né, para além de dispositivos da saúde, eu fico pensando na importância do trabalho em rede, né, da importância da rede. E eu queria saber como tem sido isso, se essa rede tem funcionado, como tem sido essa comunicação, como que você enxerga isso, sabe? A importância de juntar. Porque eu fico pensando se esse dispositivo ele tem tanta potência, eu fico imaginando se a gente conseguisse juntar eles de fato e conseguir criar uma rede que de fato se converse, que se apoie, e, enfim, não sei se deu para entender a minha pergunta. Eu acho bem importante o trabalho em rede, né? Aquela coisa, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Mas você fica mais fortalecido. Eu acho ali no território, a gente tem uma rede bem potente, né? Uma que nós estamos ali cercados no museu, né? Ali tem a língua portuguesa, a gente tem o Museu da Resistência. Arte sacra. Ali também tem mais. Tem muito ali. E a gente tinha, né, lá no território, o Museu da Favela, que acabou saindo, né? Ali no território, mas eles foram ali para o centro. E a rede ali no centro, ela se conversa muito, né? E eu tenho sentimento, ele precisa muito dessa rede, né? Essa rede nos auxilia muito, que nem o Museu da Favela, ele sempre está dando serviço para a gente. Qualquer coisa que eles fazem lá na parte pedagógica, eles fazem questão de chamar o sentimento. O Museu da Língua Portuguesa também é um super parceiro nosso. A gente tem até um grupo que chama Vizinhança, né? É grupo de vizinho mesmo, tem que pau,
É babado o grupo, né? E é importante, né? Porque a vida não é só amores, né? Então, essa rede, ela é bem importante, e eu não sei, assim, em outros lugares, mas no centro, essa rede, ela funciona muito bem. É importante para ter sentimento, até ele, como precisa da rede, como o tem sentimento também, saber que essa rede pode contar com o tem sentimento. Você tem umas fotos, né? Eu quero Uma pergunta rápida. A gente pode perguntar, mas aí nós vamos só abrindo aqui as fotos para mostrar. O que eu acho, primeiro agradecer, né, Carmen? Acho que apesar de uma menina, ela tem sentimento, é uma mulher de uma maturidade enorme, né, e que ensina muito sobre políticas públicas para a gente. Mas eu queria que você destacasse exatamente esse elemento, né, porque eu acho que você trouxe de uma riqueza, né, as dimensões da moradia, do trabalho, do cuidado, mas quando eu fui no Tem Sentimento, para mim me veio muito também a questão da arte, da cultura. Eu acho que é uma outra dimensão que você acabou de tocar. Quando você vai falando de fazer rede, você está dizendo de uma rede que não é necessariamente ali da política pública de cuidado, de assistência, de saúde. E, enfim, eu acho que é um trabalho de moda, inclusive, né? Tem sentimento, né? As peças que vocês vão criando, enfim. Acho que eu só queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão da arte e da cultura, né? No âmbito da política de drogas, das pessoas, né? Da intersetorialidade. Né? Não é só moradia, não é só dinheiro. É assim, quando começou, tem sentimento, ele fica no espaço do teatro de container, né? O teatro de container chegou primeiro, depois do tem sentimento. E, assim, como eu trabalhava na assistência, eu não vi o meu trabalho voltado para a arte, né? Eu demorei um pouco para perceber, né? Que ali a gente também faz arte. Hoje eu falo, realmente, a gente faz arte, sim. Que até mesmo quando você cria uma roupa, você está fazendo arte, né? A gente trabalha ali não só fazendo roupa, crochê, tudo ali é uma arte, né? Eu lembro bem quando eu já estava lá no Tem Sentimento, mas eu fui fazer um trabalho na rua que levar as ações que eu fazia, né? Aí eu sempre teve eu sempre coloquei oficina de artes livres, né? Eu sentava lá, escrevia, e eu tinha uma coisa também que eu fazia, que é você também perceber o território. Lá na Cracolândia, treta é troca. Tipo assim, sabe? Isqueiro para treta. Eu já ouvi falar alguém tirar a dentadura da boca e gritar, né? Dentadura para treta. Então, tudo é para treta, né? Eu quero um copo de água, né? Um copo de água para treta. Aí você vem e me dá outra coisa. Eu quero trocar aquilo. Geralmente é por droga, né? Ó, um copo de água para treta. A pessoa vem com birico, e birico é o crack, ele quebradinho, né? Aí birico. E o birico, o significado é compartilhar. E nisso eu ganhava doação, e aí nisso eu fazia um bazar. Aonde nesse bazar, que eram as doações que eu recebia, eu fazia um dinheirinho falso, que era o Vale Treta, né? Cada atividade que a pessoa participava, ela ia lá, num bazar que eu montava e trocava. Se ela quisesse fazer 20 atividades, podia fazer 20 atividades. Ia ganhar 20 Vale Treta e ela ia lá escolher, né? Não era eu pegava e dava para a pessoa, ela ia lá escolher. E nisso eu fiz, e nisso eu fazia ali, né, a artes livres. Aí não sei quem, uma pessoa chegou em mim e falou, não, cara, mas precisa renovar essas ações, porque acho que o negócio de ficar fazendo desenho, né? Você precisa de criança. Eu falei, querido, você viu o desenho desse cara? Olha, se você olhar o desenho dele, você vai perceber muita coisa dele, viu? Ele fazia um desenho, ele fazia aquele choro, né?
Nossa, eu fiquei assim, eu falei, você percebeu o desenho daquele cara? Porque a arte é isso, gente. Ali eu percebi, quando eu chamei a atenção dele, foi ali que eu me toquei, não, isso é arte. Porque até a arte, através de um desenho, você consegue desvendar o outro, né? E é lógico que consegue isso uma pessoa sensível, né? Pessoa sensível. Quando você... aí, dali eu percebi que a gente faz arte ali. Não só arte no cuidado, né? Mas o quanto que a arte é importante, né? Porque a arte vem muito daquilo de criar, né? E nós, seres humanos, a gente gosta de criar. Quando a gente cria alguma coisa, a gente fica tão admirado com aquilo. Aquilo vai dando uma sensação gostosa dentro da gente. Eu vejo as meninas lá, né? Hoje elas terminou um tapete. Nossa, foi uma festa e cantaram parabéns, porque acho que fazia 3 meses que não terminava. Aí hoje terminou. Cantaram parabéns e tudo. Mas você via a felicidade no rosto dela de ter terminado um trabalho. Ó, fui eu que fiz, né? E eu acho bem importante a arte nisso. Às vezes a gente fala, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão. E a arte, ela está envolvida muito na nossa vida. E eu acho que quando eu entro ali naquele espaço do teatro de container, eu acabo percebendo que ali a gente faz arte mesmo. Tanto que a gente até já apresentou uma peça, né? Gente, eu tive que ir no palco, me convidaram, né? Eu na Escola São Paulo de teatro, foi. Aí me convidaram, falou, Carlos, tem uma semana para vocês querem vir apresentar uma peça? A história que eu fui, depois vou refletindo, eu falei, gente, eu não bato bem da cabeça. Não posso ser normal. Aí eu falei, não, eu topo. Eu falei, onde que eu fui me enfiar? Aí eu falei para as meninas, eu falei, não, porque é assim, né? Eu entro na fria, eu coloco as meninas cada enrascada, mas eu vou junto. Eu falo para elas, meninas, ó, eu estou junto. Isso dá mais ânimo para ela. E foi. E a gente foi lá, a gente apresentou uma peça, e foi lindo, ganhamos prêmio, né? Quanto que a arte é importante para as pessoas. A gente ali, antigamente, eu tinha na minha cabeça que todos aqueles usuários do fluxo era tudo artista, tudo, sabe, aqueles artistas frustrados? Porque era cada habilidade que cada um tem ali que eu ficava impressionada. Falo, não pode, gente. É que é tudo artista frustrado, dando na minha cabeça. E, não, e quando a gente vê, né, que a pessoa, o quanto a arte muda a pessoa, e também a gente precisa tomar cuidado, né, que não pode se deslumbrar, não, né? Eu tenho um caso ali que eu tenho que cuidar, porque eu tenho várias atrizes ali, né? Eu falo para elas, até naquele território eu tenho que falar que não pode subir para a cabeça, né? Mas a arte, ela, é maravilhoso. Você está ali no território onde pulsa a arte, né? Não é assim, uma coisa bem natural ali. Vocês estarem instaladas, né? No equipamento de cultura também, acho que isso representa muito. Não, se eu não tivesse naquele equipamento, eu nunca, mesmo costurando, fazendo essas coisas, eu nunca ia relacionar o meu trabalho com a arte. Eu acho que aquele equipamento me deu despertar. A gente também faz arte ali. Quanto que a cultura é importante, né? Até como um tratamento, né? Quanto que a cultura também tem uma responsabilidade aí. Sei se quer mostrar essa foto. Não, e, gente, daqui não foi nem eu que escrevi, então eu não vou nem falar, viu? Né? Acho que essa foto, a menina queria uma foto minha sozinha, né? Esse tapete, gente, a gente fez para o Museu das Favelas, para eles fazer atividade com as crianças nas férias. Fizemos 4 desses. Aqui, gente, onde nasce, tem sentimento, que era onde eu fazia as ações de autocuidado. Eu fazia todo sábado essas ações de autocuidado. O importante, viu, gente, quando eu fazia essas ações, era todo sábado.
todo sábado as pessoas sabiam que eu estava lá. Ah, Carmen, mas não vai ninguém, não vai hoje. Eu falei, não, gente, tem que ter. As pessoas têm que saber que você está lá. Eu não tinha aquela coisa, não, eu vou quando eu quero, ou, esse sábado eu não vou, no outro não. Porque precisa ter uma coisa. A pessoa que usa droga, ela perde um pouco a noção, sabe? De dias, de hora. Por isso que eu achava bem importante eu estar lá todo sábado. E aqui, o Vale Preta, ele tem uma função diferente, né? Então, eles poderiam trocar roupa e kit de kit de higiene. higiene. Aqui, gente, já é quando eu entro para o prédio. Eu falei para vocês que eu venho prédio. Aí, nossa, gente, esse prédio, nossa, insalubre. Nossa. Aqui já é o espaço onde o Tem Sentimento está, né? Aqui à frente do teatro, e aqui, essa outra foto, aqui já é o espaço do Tem Sentimento. Aqui, ó, lá dentro do Tem Sentimento, e a gente tem 2 ateliês. Volta só um pouquinho. Ó, hoje a gente tem 2 ateliês. É em cima e embaixo, e aqui, e agora a gente tem um espaço que é a nossa, né, o parque gráfico nosso, né? Onde hoje a gente revela a tela do Silk, onde a gente pinta o set, que é aqui nesse espaço. Aí também, gente, eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem nos acompanhar no Instagram, viu? O coletivo Tem Sentimento. Tá? Aí vocês vão ver lá o nosso trabalho. Muito bom. E aí, gente, alguém tem mais questões, comentários? Carmen, como que vocês conseguiram esse espaço? Que eu sei que não foi entregue de bandejas, mas como vocês, espaço físico? Ali o teatro ele entra primeiro em 2016. Ali é uma ocupação. Aquele terreno ele é da prefeitura, onde ali foram feitos prédios dos outros terrenos, né? Então, esse terreno também era para ser prédio. Só que o teatro ele ocupa em 2016. Quer dizer, quando eu cheguei, ele já estava ocupado. Eu só reocupei, né? Tem alguma alternativa para vocês conseguirem ver a documentação? Sabe que eu não sei. Eu gosto de estar em ocupação. Eu não gosto. Eu nem uma vez falar, Carmen, não vai ligar, mas eu falo, nossa, gente, é maravilhoso a ocupação. Eu gosto de falar que eu estou numa ocupação, porque a gente precisa ocupar os espaços, né? Então, eu me sinto tão bem quando eu falo, aqui é uma ocupação. O terreno lá está cedido, né? Ele é da Secretaria de Cultura, inclusive a tratativa do teatro atual estão pedindo mais 10 anos, né, de cessão do espaço para ficar lá. Eu fiquei sabendo disso depois que a saúde veio, né? A saúde agora ela tá no espaço, né? Mas, quer dizer, não foi perguntado o que a gente achava, né? Gente, eu acho maravilhoso ter a saúde para atender eles. Só que eles colocaram uma tenda, meu. Eu achava tão lindo aquele espaço. Eles podiam também colocar uns 2 contêineres, porque fica, né? Aí veio uma tenda branca lá, tampado. Eu olho para aquilo, nossa, meu, que era tão lindo esse povo. Esse meu vizinho deixou aqui feio. Porque, nossa, era lindo lá. Aí veio uma tenda. Para que uma tenda? Porque não colocou, né? Eles têm dinheiro, né? Mas como que está essa questão, né, desse território ali, que é um território de muita disputa? Sim. Foi entregue tudo ali para o governo do estado, pela prefeitura. Isso tem um monte de casas ali, sobrados, abandonados, que é tudo da prefeitura. A gente chega e fala, monta alguma coisa, né? É óbvio que eles não vão montar, porque já está entregue, eles não querem nem montar um banheiro e nem pôr um bebedouro para as pessoas lá, né? Como você falou. Enfim, como que vocês, né, estão enxergando o futuro nesse espaço, né? Porque é o interesse imobiliário, é o interesse da Porto Seguro,
é a tentativa de acabar com a favela do Moinho, né? Tem um projeto ali. E o teatro e os coletivos, como tem sentimento, os outros estão ali nesse espaço, eu acho que é o único ponto de resistência que a gente tem naquela região, junto com os movimentos também. Mas e aí? Vocês acham que vocês vão conseguir se manter lá? Vocês acham que o teatro vai ficar... Não, eu não sei, porque assim, ó, até eu tenho os meus receios, né? Quando eu estava ali, quando eu comecei a trabalhar ali, o fluxo ele ficava ali na Dino Bueno, né? Aí, nisso, se constrói os prédios, se tira o fluxo de lá e leva ele para a Helvétia, lá no final já com a São João. Aí, nisso, a gente estava ali no teatro, não que não ficava usuário lá, ficava. Só que ali a gente estava no quarteirão, ali da Protestante, e tinha loja, tinha pensão, todos aqueles prédios ali, morava alguém, tinha comércio, isso aqui. O fluxo ele vem para a rua do Protestante. Quando ele vem para a rua do Protestante, aquele quarteirão não tem mais nada ali. Os hotéis estão tudo fechado, não mora mais ninguém. O que vai acontecer ali? Vai ser derrubado. Então, realmente, quando fala que o fluxo ele tem a sua função, ele tem mesmo essa função. Ele chega, aonde ele chega, não é o fluxo que esvazia, não, viu? Não é o fluxo, não, que esvazia. Assim, eu até, a pessoa pensa, meu fluxo chegou, a pessoa vai embora. Não, gente, a pessoa não vai embora. Eles começam a fechar, né? O poder público começa a fechar os hotéis, as pensões, então ele se fecha tudo. Aí todo mundo vai embora. Eu vejo ali que aquele quarteirão ali da Protestante vai ser derrubado, porque já não mora mais ninguém ali, né? E aí, Carmen, o fluxo vai ficar ali? Eu acredito que não, porque ele vai perder a sua função. Ele vai para outro lugar. Ele vai fazer o que ele está fazendo ali. Ele se serviu para aquilo. Né? Aí, se a gente fica ali ou não, eu não sei. Assim, eu sei que aquele terreno deve valer muito. Tanto que na minha cabeça eu não sei nem falar. Mas é um terreno que está ali perto de museu, perto da Estação da Luz. Se a gente fica, eu não sei. Mas resistir, a gente vai, né? Com certeza, né? Para tirar a gente dali, vão ter que lutar bastante, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, gente, então chegamos ao fim. Queremos agradecer aqui a Carmen pela presença, pela fala. Obrigada pela sua disponibilidade, por nos apresentar aqui o Tem Sentimento. Sigam nas redes sociais, né? E como a Carmen falou, estão todas as convidadas também a conhecer. E obrigada, gente, pela presença de vocês, pela contribuição. E é isso, depois acompanhem no YouTube a gravação. Quem não conseguiu também, né, assistir, compartilhem com os amigos. Enfim. Isso, a gente tem lá no canal no YouTube do Mulheres, a gente tem os 2 vídeos das meses anteriores, vamos colocar o de hoje também, tá bom? Porque a gente pode retomar aí essas reflexões tão importantes. Muito obrigada, viu, Carmen? Foi ótimo, interessante. Imagina, gente. Obrigadão pela presença. Muito bom, cara. Bom. Eu vou falar com são sacos inteiros. É melhor que muito carne inteira. Vai.